Os humanos modernos não evoluíram na África? Feche os olhos por um momento e imagine uma pergunta que soa quase como um sussurro. Quem somos nós? De onde viemos? E que caminhos antigos correm por dentro de nossos ossos? Essa pergunta, direta, provocadora, é o título que me trouxe até você hoje. Prometo conduzir essa viagem com calma, como quem atravessa um rio antigo em um barco leve, observando margens, pedras e remoinhos. Vamos olhar para fósseis que desafiam cronologias, para sequências de DNA que parecem cartas rasgadas encontradas embaixo de um colchão, para ventos de clima que abriram e fecharam portas por onde nossos ancestrais caminharam. Não vou oferecer certezas absolutas. Vou tecer possibilidades, explicar o que os estudos realmente mostram e deixar espaço para o mistério que a ciência respeitosamente conserva. Se você gosta dessas viagens ao passado, um like e a inscrição ajudam mais ouvintes a encontrar esta história. Mas, acima de tudo, fique comigo até o fim desta primeira parte. Há imagens e ideias que merecem ser assimiladas devagar, como se penteássemos um fio de lã. No coração da narrativa tradicional está a ideia simples e elegante chamada Out of Africa, a noção de que Homo sapiens, a nossa espécie, emergiu dentro do continente africano por volta de 200 a 300 mil anos atrás, e que, a partir de uma população que se expandiu, houve uma saída principal, uma grande migração que levou humanos modernos a povoar o resto do planeta, algo como 60 a 70 mil anos atrás. Essa visão foi construída a partir de duas linhas de evidência que se reforçavam: fósseis encontrados na África que pareciam dar forma ao rosto moderno e sinais genéticos de ancestralidade comum detectados no DNA de populações atuais. A metáfora era a de um berço, um único lugar onde a criança humana teria nascido e depois saído para conhecer o mundo. Essa história possui beleza e poder porque simplifica um passado complicado. E por muitos anos foi uma boa explicação. Fósseis notáveis de lugares como Homo Kibish, na Etiópia, e outras descobertas africanas pareciam encaixar-se nessa linha temporal. E análises genéticas iniciais, como as que buscaram traços na mitocôndria ou nos cromossomos masculinos, deram aos pesquisadores argumentos para falar de uma ancestralidade em comum encontrada na África. Imagens mentais surgiam, um pequeno grupo de pessoas, poucas centenas ou milhares talvez, deixando um continente e carregando consigo quase todo o mosaico genético que daria origem às populações atuais fora da África. No campo da ciência, histórias simples como essa duram enquanto explicam bem os dados, mas a natureza, raramente obediente às narrativas limpas, começou a incluir pequenas falhas no tecido. Foi aí que a arqueologia e, sobretudo, a paleontologia começaram a trazer rachaduras à linearidade. Descobertas recentes e antigas reavaliadas mostraram fósseis com características modernas em lugares e épocas que não se encaixavam certinho no modelo da saída única tardia. Talvez o exemplo mais famoso seja Jebel Irhoud, no Marrocos. Por muito tempo, os ossos encontrados ali foram interpretados de maneiras variadas. Com técnicas modernas e uma nova datação, esses restos passaram a ser vistos como pertencentes a humanos com feições muito próximas à nossa, com idades que se aproximam de 300 mil anos. Se aceitarmos essas datas, e é importante qualificar, por volta de, então já havia, no norte da África, populações com traços de Homo sapiens bem antes do que a narrativa simplista costumava sugerir. Isso empurra para fora a ideia de um único berço em um pequeno canto do continente. Mostra, ao contrário, que a antiga tapeçaria humana na África era vasta e possivelmente já distribuída por regiões distantes. Além de Jebel Irhoud, há outros sinais que incomodam a linha reta. No Levante e em sítios do que hoje é Israel, fragmentos dentários e maxilares atribuem-se a humanos que, em termos de cronologia, são surpreendentes. Mislia é um exemplo citado frequentemente, com datas aproximadas que sugerem a presença de indivíduos com características modernas fora da África, bem antes da grande onda de expansão muitas vezes mencionada.
Se fósseis como esses estiverem realmente ligados a populações de Homo sapiens, e muitos estudos apontam para essa possibilidade, embora com ressalvas, então precisamos imaginar saídas ou movimentos de grupos humanos de forma mais antiga e talvez mais episódica do que a narrativa convencionalmente admite. A arqueologia asiática também trouxe peças desconfortáveis. Em diversos sítios do sul e leste da Ásia, encontram-se ferramentas, assembleias líticas e fósseis cujo enquadramento temporal e morfológico gera debates intensos. Algumas interpretações sugerem que humanos com aspectos modernos ou suas tecnologias estavam presentes ali em janelas temporais inesperadas. Em lugares tão distantes da África como o que hoje conhecemos como China ou as ilhas do Sudeste Asiático, achados de pedras lascadas e ossos que não se encaixam perfeitamente na cronologia tradicional convidam à hipótese de múltiplas saídas, entradas e até retornos. Cada descoberta é como uma folha solta em um livro antigo. Ela pode pertencer a uma página anterior ou a uma história que se entrelaça com outra. Então algo transformador aconteceu. O DNA antigo começou a falar. Imagine arqueólogos e geneticistas abrindo pequenos pacotes de informação genética, letras espalhadas por material preservado no frio, em cavernas, em sedimentos. Em 2010 e nos anos seguintes, o sequenciamento de genomas de neandertais, e depois de um grupo para o qual não tínhamos nome até encontrar um fragmento ósseo na Sibéria, virou a história de cabeça para baixo. Um osso de dedo encontrado na caverna de Denisova rendeu um genoma que não se parecia exatamente com o de neandertais nem com o de Homo sapiens. Era distinto o suficiente para revelar a existência de um grupo arcaico até então desconhecido, que hoje chamamos de denisovanos. A surpresa foi maior quando se descobriu que muitos humanos modernos carregam em seus genomas traços desses parentes arcaicos, pequenas porcentagens de DNA que entraram em nossas linhagens por mistura, por cruzamentos ocorridos em algum ponto da longa estrada evolutiva. As cifras, quando mencionadas, são qualificadas e variam conforme estudos e populações, mas a ideia geral é simples e poderosa. Populações fora da África tendem a carregar algo como 1 ou alguns % de DNA de neandertais. Populações do arquipélago do Pacífico e certas populações do Sudeste Asiático exibem porções adicionais atribuídas a denisovanos. Em termos práticos, nosso genoma moderno é um mosaico. A maioria pertence ao Homo sapiens, mas há fragmentos, como pequenas pedras encaixadas em um mosaico maior, que vieram de vizinhos antigos. O que parecia até então uma história de substituição completa, em que uma população moderna substitui outra sem complementaridade, foi gradualmente substituído por uma imagem mais entrelaçada. Migrações seguidas de encontros, encontros seguidos de mistura. Dentro da África, o problema tornou-se ainda mais intrigante. O DNA de grupos atuais e técnicas de modelagem populacional começaram a revelar sinais de ghost populations, linhagens arcaicas que deixaram uma assinatura genética sem que tenhamos fósseis claros associados a elas. É como ouvir ecos de vozes que não reconhecemos em uma sala vazia. O genoma carrega indícios de encontros antigos com parentes desconhecidos, mas os restos materiais ainda não foram identificados ou foram destruídos pelo tempo. Em palavras simples e com a devida cautela, há evidências de que populações arcaicas africanas contribuíram geneticamente para a história dos humanos modernos, e ainda não sabemos todos os detalhes de quem eram essas populações, nem exatamente quando viveram. Para explicar esse cenário com uma imagem, pense no fluxo dos rios que correm em territórios antigos. Às vezes, um único rio parece dominante. Outras vezes vemos um braid, um leito trançado, onde correntes menores alternam, se separam e se reconectam. As populações humanas se comportaram de modo parecido. Em algumas épocas, grupos ficaram isolados em refúgios favoráveis, bolsões onde o clima permitia sobrevivência e diversidade, e lá divergiam. Em outras fases, janelas de clima úmido ou corredores verdes permitiam que grupos se movessem e se cruzassem, deixando marcas genéticas que persistem até hoje. O que descrevemos com palavras como bottleneck, gargalo e founder effect, efeito fundador, são momentos em que poucas pessoas dão origem a grandes porções da variação genética futura. Quando a porta de migração se abre, surgem oportunidades para a mistura e para a retenção de apenas parte da diversidade original. É importante aqui explicar com clareza o que queremos dizer quando falamos de mistura ou introgressão. Introgressão é a transferência de genes entre populações que se cruzaram. Não é uma anomalia rara, mas um mecanismo comum da evolução. Não pense em mistura como perda de identidade, e muito menos como falha. Pense nela como troca de ferramentas. Alguns desses genes trazidos por neandertais ou denisovanos parecem ter ajudado nossa espécie a lidar com ambientes novos.
Por exemplo, há estudos que sugerem que variantes associadas à adaptação ao frio, a patógenos ou a baixos níveis de oxigênio chegaram via essas trocas. Um exemplo famoso e frequentemente citado é o gene que ajuda com a resposta à hipóxia em altitudes elevadas e que parece ter origem arcaica. Ele conferiu vantagens a populações que se estabeleceram em planaltos elevados, como o tibetano, ainda que os detalhes exatos de origem e cronologia sigam sob investigação e debate. Voltando aos fósseis, enquanto os genes revelam encontros que nem sempre deixam ossos claros, alguns achados materiais continuam a causar reinterpretações. Ossos e dentes encontrados em cavernas e camadas sedimentares, pedras lascadas em padrões específicos, pigmentos e ferramentas, todos são fragmentos de uma história que não se alinha facilmente a um único enredo. Homo quibis, mencionado antes, ainda é importante. Herto, outra descoberta etíope, contribuiu com dados que sugeriam humanos modernos antigos na África Oriental. Mislia, no Levante, e outros sítios fora da África reabrem a possibilidade de movimentos humanos precoces que foram talvez fugazes. Alguns grupos saíram e recuaram, outros seguiram adiante e alguns desapareceram sem deixar sucessores claros. Quando juntamos fósseis e genes, a imagem que emerge é por vezes aparentemente contraditória. A maior diversidade genética atual encontra-se dentro da África, algo que os geneticistas leem como um indício forte de que a espécie tem uma história profunda ali. Porém, ao mesmo tempo, ossos e ferramentas distribuídos por vastas distâncias cronológicas e geográficas sugerem que traços modernos apareceram em vários lugares e épocas, talvez de maneira quase paralela, ou pelo menos em populações africanas distintas que trocaram ideias e genes. Isso levou muitos pesquisadores a sugerir modelos alternativos ao Out of Africa estrito. Em vez de um nascimento único e limpo, a imagem proposta por alguns é a de uma evolução pan-africana, em que múltiplas populações dentro do continente se moviam entre refugos, trocavam genes e tecnologias e coletivamente produziram as características que hoje reconhecemos como humanas modernas. Outro modelo, com raízes mais antigas entre debates científicos, é o chamado multirregionalismo. De forma simplificada, multirregionalismo propõe que as populações locais ao redor do mundo contribuíram de modo contínuo para a formação dos humanos modernos, com troca constante entre vizinhos. O cenário que a maioria dos especialistas de hoje considera mais plausível é algo no meio termo. Havia uma base africana, a diversidade antiga ali, os fósseis mais antigos, a maior variação genética. Mas a transição para a modernidade foi espalhada e complexa, com idas e vindas, com incidências de mistura com parentes arcaicos em várias frentes. Esse modelo médio é às vezes descrito como Structured Out of Africa, ou Leaky Replacement, uma substituição parcial, mas permeada por ventilação de genes de populações vizinhas. Enquanto isso, as janelas climáticas ditavam boa parte da logística dessas viagens. Paleoclimatologia mostra que o Pleistoceno, a era em que grande parte desse drama evolutivo ocorreu, foi um período de variações climáticas intensas. Fases de aridez que reduziram habitats, intercaladas por períodos úmidos que abriram corredores verdes. Durante as fases úmidas, vales e desertos tornavam-se passagens transitáveis. Durante as fases secas, populações podiam ficar isoladas em refúgios, porções de território com recursos suficientes para manter vidas estáveis por gerações. Esses refúgios funcionam como estufas evolutivas. Dentro deles, deriva genética, seleção local e variação cultural podem criar diferenças que, quando as portas se abrem de novo, se misturam e enriquecem a tapeçaria humana. Há também casos de expansões falhadas que deixam sinais sutis. Grupos que saíram do continente em ondas anteriores podem ter tentado se estabelecer no Levante ou em partes do sul da Ásia, mas enfrentaram competição por nichos ecológicos, doenças ou simples azar demográfico e acabaram desaparecendo ou sendo absorvidos sem deixar uma descendência dominante. Ainda assim, suas passagens podem ter deixado marcas genéticas, tecnológicas ou comportamentais que posteriormente se combinariam com outras. Em alguns cenários, segmentos de DNA legados por essas ondas antigas persistem como pequenas notas em nosso genoma, traços que exigem métodos sofisticados para serem detectados, mas que contam uma história de tentativas, retornos e encontros. No detalhe das evidências, o que nos guia é o princípio da humildade científica. Quando um dado novo aparece, os modelos se ajustam. Fósseis que pareciam periféricos ganham centralidade. Uma sequência de DNA antiga pode reescrever parentescos que pensávamos resolvidos. O que vemos, repetidas vezes, é uma ciência que se corrige e se aprofunda, não uma sucessão de vitórias sobre ideias antigas.
Há consenso em pontos amplos. A África tem papel central na história humana por uma combinação de fósseis antigos e diversidade genética. Mas o detalhe de como a modernidade emergiu continua sendo objeto de refinamento. Palavras como provavelmente, por volta e estudos sugerem aparecem sempre que cruzamos fronteiras entre certeza e inferência. E enquanto falamos de inferências, vale lembrar que o registro fóssil é incompleto por natureza. Ossos se decompõem, camadas geológicas podem desaparecer, cavernas podem esconder segredos que só serão revelados por sorte ou por uma escavação futura. Assim, a presença de evidência genética sem fósseis correspondentes, os tais ghosts, não surpreende tanto quanto poderia parecer. Pense num livro antigo com páginas arrancadas. Você ainda percebe a narrativa por meio de referências cruzadas, mesmo que não tenha cada capítulo intacto. À medida que avançamos, o que mais chama atenção é a convivialidade da evolução humana. Cruzamentos, empréstimos adaptativos, trocas culturais. Em vez de uma história de linhas puras, parece que a regra foi a mistura. Esse insight tem consequências que não se restringem à academia, desmonta argumentos simplistas que procuram ligar traços genéticos a hierarquias culturais ou morais. A ciência da nossa origem tende a enfraquecer noções de pureza, porque o próprio passado mostra repetidos encontros, viajantes que se cruzaram nos desertos, pescadores que adotaram ferramentas alheias, populações que receberam variantes genéticas úteis e as conservaram. Mas onde exatamente tudo isso se encaixa? Como reconciliar a profunda diversidade africana que sugere um passado multifacetado dentro do continente? Fósseis modernos antigos em regiões do norte da África e do Levante, as pegadas no leste e sul da Ásia, e as assinaturas genéticas que falam de denisovanos, neandertais e ghost lineages. Como contamos uma história coerente sem reduzir a complexidade ao conforto de uma única explicação? A resposta, se há uma resposta clara, não é um parágrafo curto. Ela exige que lembremos das margens da incerteza e que consideremos simultaneamente múltiplos fluxos de evidência: ossos, pedras, DNA e clima. Em vez de encerrar, é útil imaginar o que vem a seguir, visualizar os blocos que faltam ser colocados na mesa. Temos peças concretas já no lugar, Jebel Irhoud indicando antigas morfologias dentro da África, Mislia sugerindo movimentos precoces para fora, Denisova revelando um parente arcaico associado a grandes distâncias geográficas, e linhas invisíveis que precisamos traçar com cautela. Se você permitir, continuaremos a seguir essas linhas. Vamos aprofundar nos próximos momentos em episódios específicos, como o dedo de Denisova se tornou uma janela para um mundo que não sabíamos existir, como as porcentagens de DNA neandertal variam e o que isso nos conta sobre encontros antigos, e como modelos como o pan-africano tentam reunir tudo em uma imagem única, ainda que em constante revisão. Mas antes de seguir para esses episódios, respire essa ideia. A história humana, ao que tudo indica, não é uma única vela acesa em um berço isolado. É uma série de chamas interligadas que acenderam e se tocaram, apagaram e ressurgiram. E mesmo com as chamas baixas, há calor suficiente para revelar contornos inesperados quando olhamos com cuidado. Agora, deixe-me te contar sobre a caverna onde só um fragmento trouxe um mundo novo, e sobre o modo como esse fragmento apontou para encontros que atravessaram montanhas e mares. Agora, deixe-me te contar sobre a caverna onde um único fragmento virou janela. Uma pequena falha óssea, quase despercebida, encontrada em camadas geladas no interior da Sibéria. Esse pedaço, um dedinho de pouca importância para o olhar despreparado, rendeu um genoma que não se ajustava a nada conhecido. Os pesquisadores, ao sequenciar aquele DNA, perceberam que não era nem exatamente o de Neandertal, nem igual ao dos humanos modernos. Era a assinatura de um grupo até então invisível. Batizou-se esse enigma de Denisovanos, não porque soubéssemos muito sobre sua aparência ou cultura, mas porque sua lembrança veio em letras genéticas. A descoberta foi um choque gentil, um lembrete de que o passado pode nos falar de maneiras inesperadas, às vezes por meio de pedaços microscópicos de informação que sobrevivem ao desgaste dos séculos. A história das interações entre nossas linhagens e essas parentes arcaicas se transforma em algo quase íntimo quando olhamos para os genomas de pessoas vivas. Pense no seu próprio DNA como um livro de família, com capítulos herdados de várias linhas e com pequenas notas laterais escritas por antepassados que cruzaram caminhos. Em populações não africanas, encontramos de forma consistente traços de Neandertal,
pequenas passagens no texto genético que hoje atribuímos a cruzamentos ocorridos depois que grupos de Homo sapiens deixaram a África. A magnitude varia. Muitos estudos indicam que populações europeias e asiáticas carregam algo na ordem de 1% a alguns por cento de DNA de Neandertal. Em outras regiões, especialmente em parte do Sudeste Asiático e nas ilhas do Pacífico, há sinais adicionais atribuídos a denisovanos. Nessas populações, a contribuição pode ser um pouco maior, em alguns casos chegando a mais de 3 ou 4%, dependendo das linhagens e das subamostras estudadas. Esses números não são absolutos. Diferentes estudos, usando métodos distintos e amostras variadas, chegam a estimativas um pouco diferentes, mas a mensagem geral é repetida. Nosso código contém vestígios de encontros antigos. O que isso nos ensina sobre onde evoluímos? Se alguém dissesse que uma porcentagem de DNA arcaico em populações não africanas prova que não somos de origem africana, estaria simplificando demais. DNA de Neandertal e denisovano em humanos modernos mostra que depois de sairmos de nossos lares africanos, encontramos vizinhos com os quais nos misturamos. Mas a base profunda da nossa espécie, aquela raiz que permitiu a existência de uma linha contínua de herança até hoje, está ainda majoritariamente entrelaçada ao que encontramos no registro africano. A diversidade genética dentro do continente africano permanece a maior de todas. É como uma biblioteca com mais volumes, mais variantes de histórias. Isso é um indício sólido de que a tapeçaria humana cresceu ali por muito tempo, com populações locais acumulando variação e experimentando trajetórias evolutivas distintas. E se dentro dessa grande biblioteca houvesse capítulos escritos por povos cujos ossos ainda não encontramos? Foi isso que estudos de genética mais recentes começaram a sugerir. No interior da África, padrões de variação em genomas contemporâneos exigem a presença de contribuições vindas de linhagens que não aparecem no registro fóssil conhecido, as chamadas Ghost Populations. Imagine ouvir um trecho de música e perceber uma harmonia cuja fonte você não enxerga. Você sente que alguém mais está tocando, mesmo que a pessoa esteja fora de vista. Da mesma forma, os pesquisadores detectaram assinaturas que não correspondem a neandertais, denisovanos ou a linhagem principal de Homo sapiens como hoje entendemos. Essas assinaturas poderiam representar populações arcaicas africanas que se cruzaram com os ancestrais dos grupos modernos e depois se extinguiram ou foram absorvidas, deixando pouca ou nenhuma evidência óssea reconhecível. Em termos práticos, é a confirmação de que a história da nossa espécie foi tecida com fios muitos e variados, alguns bem conservados em ossos, outros apenas reconhecíveis pelo eco que deixaram no genoma. O caso Denisova ilustra também outra lição fascinante. A geografia das populações antigas nem sempre segue o mapa que imaginamos. A caverna em que o osso foi encontrado fica na Sibéria, mas os vestígios genéticos de denisovanos aparecem de modo mais forte em povos muito mais ao sul e a leste, como aqueles do Sudeste Asiático e da Oceania. Isso sugere duas possibilidades, não mutuamente exclusivas. Primeiro, que os denisovanos podem ter tido uma distribuição ampla e possivelmente estruturada, com populações parentes espalhadas por vastas distâncias. Segundo, que grupos de Homo sapiens que se moviam por rotas diferentes encontraram variedades locais de arcaicos e assim receberam fluxos genéticos distintos. O resultado é uma paisagem evolutiva em que a correspondência entre sítio arqueológico e influência genética nem sempre é óbvia. Um fóssil em um canto pode ter parentes distantes espalhados por dois continentes. Como então montar um quadro coerente? Uma imagem que muitos pesquisadores usam é a da tapeçaria, mas eu gosto também da metáfora da rede de riachos. Imagine um delta, onde vários ribeirões correm paralelos, às vezes se juntando, às vezes separando-se em canais menores. As margens mudam com as enchentes, pequenas ilhas surgem e desaparecem. Algumas correntes são permanentes, outras são temporárias. Populações humanas comportaram-se de maneira semelhante. Em certos períodos, grupos permaneceram isolados por longos trechos de tempo, refúgios, acumulando diferenças. Em outros momentos, janelas climáticas permitiram encontros que deixaram traços duradouros. Esse padrão explica por que algumas características morfológicas ou ferramentas aparecem em lugares diferentes e em épocas diversas. Não necessariamente porque houve origem independente plena, mas porque ideias, genes e tecnologia circularam entre comunidades separadas por longos períodos. Para entender melhor como pequenas demografias alteram o panorama, vale dizer uma palavra sobre dois conceitos que os biólogos demográficos usam com frequência: o gargado, bottleneck, e o efeito fundador, founder effect.
Um gargalo acontece quando a população sofre uma queda brusca no número de indivíduos, guerras, doenças, secas extremas. E apenas um pequeno remanescente preserva parte da variação original. Imagine uma toalha bordada com padrões diversos sendo cortada ao meio. A parte que sobrevive leva apenas alguns dos desenhos. O efeito fundador é semelhante, mas ocorre quando um grupo pequeno se separa e começa uma população nova. Esse grupo leva consigo apenas um fragmento da variação total, e daí em diante suas características podem se diferenciar rapidamente da matriz original. Essas dinâmicas explicam, em parte, por que populações fora da África, origem de muitas saídas humanas, apresentam menor diversidade genética do que as populações africanas. Uma pequena porção de gente poderia ter levado consigo apenas um recorte da longa história evolutiva do continente. Ao mesmo tempo, o que os estudos genéticos revelam é que muito antes de qualquer migração bem-sucedida, houve tentativas e retornos. Grupos que se aventuraram para fora da África puderam recuar em épocas de seca ou após pressões ecológicas. Outros se estabeleceram com sucesso e deixaram descendentes até os dias de hoje. Alguns desses movimentos foram pequenos e efêmeros, mas deixaram fragmentos que a genética agora consegue detectar. Esses failed expansions não são fracassos no sentido pejorativo. São movimentos que fazem parte do processo evolutivo, e sua importância cresce quando compreendemos que até passagens temporárias podiam facilitar trocas genéticas e culturais. Falemos um pouco sobre modelos teóricos para enquadrar tudo isso. O modelo Out of Africa estrito, em sua forma inicial, imaginou uma origem localizada e uma substituição mais ou menos completa. Homo sapiens sai de um ponto, expande-se e substitui populações arcaicas sem muita mistura. Esse modelo era atraente por sua simplicidade e por explicar muitos dos dados disponíveis na época. Mas, à medida que mais evidências surgiram, ele precisou ser refinado. O multirregionalismo, por sua vez, defendia que populações locais ao redor do mundo, com constante fluxo genético entre vizinhos, deram origem de modo contínuo aos humanos modernos, uma visão que colocava uma ênfase grande na continuidade regional. Hoje, o consenso maior entre especialistas tende para uma posição intermediária, uma origem africana para a espécie, com uma estrutura populacional rica dentro do continente, e episódios de dispersão que envolveram mistura com grupos arcaicos externos. Termos como Structured Out of Africa, Leaky Replacement ou Assimilation tentam descrever essa síntese. Não uma substituição total, nem um paralelismo regional puro, mas uma história de base africana que incorporou elementos de outros ramos ao longo do tempo. É crucial lembrar que a ciência não escolhe uma narrativa por preferência estética. Ela escolhe hipóteses que melhor explicam os dados. Quando novos fósseis aparecem, os cronogramas se reajustam. Quando sequências antigas são recuperadas, hipóteses são testadas. Novas técnicas, como a análise de DNA preservado em sedimentos, a proteômica aplicada a dentes e ossos e métodos cada vez mais sensíveis de datação, prometem preencher lacunas que antes eram insondáveis. Sedimentos antigos podem, por exemplo, conservar fragmentos de DNA onde não há ossos. Proteínas antigas podem resistir quando o DNA se degrada. E essas linhas de evidência têm potencial para confirmar ou refutar as assinaturas genéticas que hoje só vemos nos genomas modernos. Voltando à caverna de Denisova, sua história também nos lembra de outra lição, a importância do acaso e da preservação. Muitos vestígios são perdidos sem deixar rastro. A fossilização é um processo raríssimo. Para que um osso sobreviva a milênios, é preciso combinação de circunstâncias favoráveis. Por isso, onde há silêncio no registro fóssil, não podemos concluir que não houve presença humana. Podemos apenas dizer que não encontramos ainda as peças. A genética nos oferece, então, uma ferramenta complementar. Ela permite detectar ecos de encontros passados, mesmo quando o corpo físico desses encontros se perdeu no tempo. Ao olhar para peças específicas como Jebel Irhoud no Marrocos e Mislia no Levante, percebemos como o mosaico se forma a partir de diferentes tipos de evidência. Jebel Irhoud nos mostrou crânios e fragmentos que, com datações modernas, empurraram idades de características modernas para antes do que se supunha, sugerindo ampla distribuição de traços sapiens dentro da África. Mislia questionou a cronologia das saídas, ao sugerir a presença de humanos com feições modernas fora da África em momentos relativamente antigos. Cada sítio precisa ser avaliado em seu contexto. Qual a idade, qual a morfologia, que tecnologia lítica o acompanha, que ambientes existiam ao redor na época. E qualquer conclusão deve ser acompanhada de prudência.
Datas podem ser revistas, atribuições morfológicas podem ser reinterpretadas. A conjunção entre clima e geografia também merece ser enfatizada. Durante o Pleistoceno, pulsos úmidos e secos remodelaram o mapa habitável do planeta. Corredores que hoje são desertos foram, em determinados intervalos, áreas férteis que permitiam passagem fácil. Vales férteis surgiam e depois se fechavam. A presença de rotas temporariamente verdes entre a África e o Levante, ou entre o Sudeste Asiático e ilhas adjacentes, explica como populações puderam se mover em ondas, às vezes ficando presas, às vezes avançando. Em termos evolutivos, esses movimentos criaram oportunidades para seleção local, para diferenciação e para encontros que deixam legado genético. A ideia de que a modernidade humana, ou as características que hoje chamamos de humanas modernas, sejam elas morfológicas, cognitivas ou comportamentais, surgiu de uma só vez, em um único ponto, começa a perder força frente a essa visão mais fragmentada. Em vez disso, é plausível que a modernidade tenha emergido gradualmente, em mosaico. Pequenas inovações comportamentais apareciam em diferentes populações, algumas se espalhavam, outras se perdiam. E, ao longo do tempo, a convergência de fatores biológicos, culturais e ambientais resultou no padrão que reconhecemos hoje. Assim, traços que julgamos fundamentais podem ter sido o produto de interação contínua entre populações diversas, tanto dentro quanto fora da África. E quais são as implicações humanas e éticas de tudo isso? Primeiro, que a noção de pureza genética perde sentido à luz de um passado de misturas generalizadas. A história que emergiu nos últimos anos é, de certa forma, uma narrativa de convivência, vizinhos que se encontraram, genes que foram trocados, tecnologias que foram adotadas. Isso não é apenas um detalhe técnico, é uma lição que toca como pensamos sobre identidade e pertencimento. Se nossos genomas modernos carregam marcas de encontros com neandertais, denisovanos e outras populações arcaicas, então a ideia de linhagens humanas isoladas e imaculadamente separadas fica cada vez mais difícil de sustentar. Segundo, essa história nos convida à humildade. Argumentos que pretendem ligar traços comportamentais a hierarquias biológicas simplistas esbarram na realidade complexa que a ciência nos oferece. As diferenças entre grupos humanos contemporâneos são pequenas quando comparadas com a variação dentro de cada grupo, e a história comum de encontros e trocas aponta para uma origem compartilhada e entrelaçada. Em termos de política social, essa compreensão pode ser um recurso para combater narrativas que se apoiem em biologia mal interpretada para justificar preconceitos. Mas há também um elemento de maravilha nessa história. A noção de que cada um de nós carrega memórias mínimas, quase invisíveis, de encontros que aconteceram há dezenas de milhares de anos. Um gene que ajudou um grupo a lidar com frio, outro que auxiliou a resistência a determinados patógenos, trechos de DNA herdados de populações que hoje só conhecemos pelas letras que deixaram, tudo isso compõe uma herança que nos liga a uma rede muito maior de vida humana. Essa ligação é ao mesmo tempo científica e profundamente humana. Ela nos lembra que nossa espécie é um projeto coletivo de sobrevivência e inovação. Se a pergunta central do título é desafiadora, os humanos modernos não evoluíram na África, a resposta em forma curta é: não tão simplesmente. A África permaneceu e permanece central. É onde encontramos a maior parte da diversidade genética, onde muitos dos fósseis mais antigos que atribuímos a Homo sapiens foram descobertos, e onde parece ter se desenrolado, em mosaico e por longos períodos, o processo que conduziu a nossa espécie. Mas essa centralidade não exclui contribuições exteriores, nem processos internos complexos. A modernidade humana não brotou de um ponto único e imutável como uma fonte isolada. Ela emergiu de cenários múltiplos, de populações interconectadas, de idas e vindas, de misturas e de isolamento temporário. Assim, dizer apenas evoluímos na África é verdade em um sentido amplo e crucial. Porém, se isso for tomado como sinônimo de um nascimento limpo e exclusivo, perde nuances que as evidências modernas tornam cada vez mais importantes. Para fechar, imagine novamente o rio trançado, o leito que se divide e se reúne, carregando sedimentos, sementes e histórias. Em alguns pontos, as margens são altas e preservadas. Em outros, o leito mudou e levou consigo pedaços importantes. O que temos agora são mapas incompletos de um curso que ainda se desenha.
À medida que a tecnologia avança, novos afluentes surgirão no mapa do conhecimento. Análises de sedimento que revelem DNA onde não há ossos, proteínas que resistam melhor ao tempo, amostras mais antigas sequenciadas com métodos refinados. Cada descoberta poderá deslocar detalhes, talvez até redefinir partes da narrativa. Mas o quadro amplo, pelo menos por enquanto, mantém a África como uma peça central em uma rede de contribuições que cruzaram continentes e eras. E se há uma lição final que podemos guardar para a noite, enquanto os olhos se fecham e a mente pousa sobre essas imagens antigas, é que nossa origem é, antes de tudo, uma história de encontros. Não se trata apenas de onde a espécie floresceu, mas de como floresceu, em contato, em troca e em adaptação. Essa história desafia divisões simples e, ao fazer isso, nos oferece um consolo e uma clareza. Somos feitos de muitos pedaços e essa mistura é parte do que nos torna humanos. Se você escutou até aqui, conte nos comentários de onde está ouvindo esta história. Eu adoro imaginar os lugares onde esses relatos chegam. Inscreva-se para acompanhar as próximas viagens ao passado. Há muito mais fios da tapeçaria para desatar e para tecer novamente. Agora, imagine-se em um rio antigo, sob um céu claro, onde correntes se encontram e o tempo flui suave. Durma bem. O mistério continua. E amanhã a ciência pode nos trazer novas cartas rasgadas para juntar.